Saúdo o corpo de Cristo com a paz do Senhor Jesus. Amém. Abram as suas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos. Seu capítulo 8, versículo 1 e 2. Enquanto os irmãos procuram, eu aproveito o ensejo para externar o meu amor a Deus, o meu amor a esta igreja. Deus sabe da alegria que está no meu coração, por saber que fui um grande pecador, que errei muito diante do meu Deus quando era filho da desobediência. Mas nesta noite eu louvo a Deus por essa oportunidade de, mesmo sendo um grande pecador, mesmo o mundo tendo esquecido, Deus se lembrou de mim e Deus tem feito grandes coisas na minha vida. Glórias a Deus. E assim fala a palavra do Senhor com todos nós. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Tomem os seus assentos, glorificando e exaltando a Deus, porque Ele é digno de honra e de louvor. Aleluias. Glórias a Deus. Esta carta, irmãos, foi a 6ª carta escrita pelo apóstolo Paulo. Ele estava na cidade de Corinto. Carta enviada aos romanos por meio de Febe, irmã de uma igreja. Esta carta revela, irmãos, um contexto maravilhoso, onde Deus revela a sua ira contra o pecado e manifesta ali, irmãos, a justificação por meio da fé, através do nosso Senhor Cristo Jesus. Porque sabemos que todos são culpados diante de Deus e destituídos estão de toda a sua glória. Esta era a visão do apóstolo Paulo, quando ele no seu capítulo 7, versículo 24, ele diz: miserável homem que sou, ou desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? O apóstolo Paulo reconhece que a lei já não tinha mais força, porque estava enferma por causa da carne, ou seja, a lei não podia trazer vida, a lei não podia trazer graça, a lei não podia trazer justificação, regeneração. A única coisa que a lei trazia e manifestava era a morte por causa dos nossos pecados. E é lindo, irmãos, que do capítulo 1 ao capítulo 7, Paulo demonstra toda a situação do homem desprivilegiado da graça de Deus, desprivilegiado de conhecer Jesus Cristo, nosso Salvador. E louvores foram entoados, e o nosso amado irmão Marcelo leu um versículo que diz: que darei eu ao Senhor pelos benefícios que me tem feito. Eu não sei, irmãos, o que vocês têm dado a Deus, mas eu sei que Antipas, bispo da igreja de Pérgamo, foi colocado dentro de um touro de bronze e foi queimado vivo, mas não negou o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, deu a sua vida por Jesus Cristo. Eu sei, irmãos, que 40 soldados romanos, no tempo de Constantino e de Licínio, 320 depois de Cristo, o edito de Milão tinha sido editado, e o cristão, depois de 300 anos de perseguição, 300 anos de martírio na cruz, martírio na fogueira, martírio ao fio da espada, poderia adorar e poderia louvar a Deus como vocês estão aqui fazendo hoje. Mas Licínio ali, ele se levanta contra o povo de Deus, e no meio dos soldados romanos ele faz: todos vocês agora adorem o imperador. Porém 40 soldados na cidade de Sebaste permanecem ajoelhados diante de Deus, mas de pé diante dos homens, porque o servo de Deus não foi levantado por Deus para andar de cabeça baixa, ou para se prostrar diante de diabo, de adversidades, ou de qualquer outra coisa que tem se levantado contra o seu povo. E ali um lago de água gelada,
muito gelado é posto, e os 40 homens são colocados dentro daquele lago. E por horas e horas, durante toda a noite, eles cantavam: 40 soldados de Cristo, 40 soldados de Cristo, 40 soldados de Cristo. E passou-se um tempo, um dos soldados desistiu, se apostatou de Jesus Cristo, porque não conhecia o nosso Redentor, que vive e que está no meio da sua igreja. Ou seja, foi tirado e posto no lago de água quente, e ali morreu por causa de um choque térmico. Ele não entendeu que só Cristo pode dar a vida eterna. Ele não entendeu que o crente verdadeiro não verá o dano da segunda morte, porque viveremos, porque morremos junto com Cristo na cruz, e agora estamos vivos e nascemos para privilegiar a glória de Deus durante toda a sua eternidade. Ou seja, quando aquele vai e sai, um dos soldados romanos entendeu a mensagem de Cristo e sai do meio daqueles que não adoravam e se juntam aos 39, e novamente 40 soldados adoram a Cristo. Todos morreram, e no outro dia todos foram juntados numa fogueira e foram queimados mortos. Vituperado 2 vezes, vilipendiado 2 vezes, Cristo morreu uma vez por nós e ressuscitou na cruz, porque muitos cristãos, muitos servos de Deus têm se afastado de Deus, têm virado as costas para o nosso Senhor Jesus Cristo, porque não entendem quem realmente Jesus Cristo é. E lindo é que Policarpo, bispo da igreja de Esmirna, 86 anos de idade, ele é preso e é levado na presença do governador, e ali é dito: se prostra, me reverencia, porque a morte não te alcançará. E Policarpo ali diz: tenho 86 anos de vida, durante toda a minha vida o meu Deus Jesus Cristo me foi fiel. Como posso eu hoje negar a Cristo, negar o meu Redentor, negar a ressurreição e a vida e o pão da vida? E ali Policarpo foi posto numa cruz e queimado vivo, mas o fogo o envolvia, a sua carne não se queimava. Mas o diabo não desiste, um soldado vai lá e o fura com a espada, mas ele não negou a Cristo. Estevão, levado pelos fariseus, saduceus, é posto e julgado. Ali ele prega a Cristo, prega o Antigo Testamento nas revelações do nosso Salvador, que viria para trazer vida, regeneração e justificação. Ele vê o céu se abrir, ele vê Deus assentado no trono, mas ele é apedrejado e morto, mas não nega Jesus Cristo. E que é lindo, mulheres, que 2 mulheres, uma de nome Perpétua e outra Felicidade, uma grávida de 8 meses e a outra rica com uma família, com um filho de adolescente, as 2 são presas e levadas ao cativeiro para serem oferecidas no pântano, ou seja, ser jogadas aos lobos, aos leões, aos animais ferozes. E o pai vai ali, leva o filho e fala: filho, olha o seu filho, nega-se Jesus, só adora o imperador, você vai ser solta. Ela olha e vê um vaso no canto da cela e fala: pai, o que é aquilo? É um vaso. O pai responde, ela diz: pode o vaso deixar de ser outra coisa? O pai se cala e ela fala: como posso eu deixar de ser cristã, deixar de ser crente e deixar de adorar a Deus? Porque o vaso sou eu e Cristo é o meu pai, o oleiro que tem trabalhado em minha vida. E eis que a outra grávida, triste, porque as mulheres grávidas não poderiam ser jogadas aos leões. E ali ela queria ser oferecida a Deus, queria dar o seu melhor a Deus. Porque os irmãos lembram quando o diabo se apresenta a Deus e fala: pele por pele, deixa eu tocar, porque tudo que o homem tem venderá por amor a si mesmo, por amor à sua vida. E ali, irmãos, ela se esforça, e a criança nasce antes do tempo, e ela dá a criança para outra mulher, e entra regozijando, alegre, para ser oferecida como um sacrifício vivo a Deus. E o apóstolo Paulo, quando diz: miserável homem que sou,
Quem me livrará do corpo desta morte? Eu não sei se você entende que dia é hoje, porque estamos aqui, mas o que eu entendo é que o pão da vida está aqui, que a ressurreição e a vida está aqui, que a videira verdadeira está aqui, que a porta das ovelhas está aqui, que o bom pastor está aqui. Eu não sei se você sente Jesus aí com você. Eu não sei o grau de intimidade que você tem com Jesus Cristo, porque tantas lágrimas em meio às tribulações, mas hoje o seu Redentor está aqui, e você não contrista o seu coração, você não sente a sua presença, você não sente o seu toque. E o que é lindo, irmãos, que o apóstolo Paulo sabia, por ser um grande pecador, zeloso pela lei, perseguidor da igreja, mas ele tem um encontro pelo caminho de Damasco com Jesus Cristo, aquele que é o caminho, a verdade e a vida, e ali uma luz resplandece, e ele fica cego, porque escama sobe aos seus olhos, e durante 3 dias ele fica em trevas, na rua direita, cidade de Damasco. Deus levanta um profeta e fala: vai lá. E o profeta com medo vai, porque a ordem é de Deus. E o que é lindo é que ele fala lá para Saulo, para Paulo: o Jesus que você viu no deserto, aquilo que você viu no deserto, aquilo que você viu no deserto me mandou aqui, para que eu imponha as mãos, ore por você, você volte a ver, e você seja cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo está com você. E por que que você não se contrista? Por que que você não derrama suas lágrimas? Por que que você não sente Jesus Cristo ardendo dentro do seu ser e te levantando para uma vida de vitória? E o que é lindo, irmãos, que o apóstolo Paulo sabe da trajetória de Jesus. Carta escrita entre 58 e 60 depois de Cristo, aproximadamente 25 anos depois da morte e ressurreição de Cristo. E o apóstolo Paulo sabe que depois do cenáculo montado, depois da ceia dividida, depois do pão dividido, e ali estava Judas, e ali estava Pedro, e ali estava Tomé, e ali estava João, cada um com um comportamento diferente e com um coração diferente na presença de Jesus Cristo. Um que ia trair e vender por 30 moedas de prata, um que ia duvidar, um que ia negar, mas tinha um que encostava a sua cabeça no peito de Jesus e entendia que ele era o Filho de Deus. E ali Jesus, depois da ceia, vai para o Getsêmani. Um tiro de pedra dos seus discípulos, se ajoelha para orar. A dor, o cálice da ira de Deus, a dor infernal, o ser, a alma esmagada pelo peso da ira de Deus, porque o cálice foi posto na presença de Cristo, não o cálice dos pecados dele, mas o cálice dos meus e dos seus pecados. Por que que servimos a Deus de qualquer jeito? Porque só damos um pouquinho da gente para Deus. A nossa vida não é nossa, a nossa vida pertence ao reino de Deus, a Jesus Cristo. E ali o suor se torna sangue. E a tristeza, irmãos, é que quando ele se levanta depois daquela dor imensa que não cessaria, até ele expirar o seu sopro de vida humana na cruz, e quando ele volta para os seus discípulos, estão todos dormindo. Irmãos de igreja, chega de dormitar na presença de Cristo. Chega de andar de qualquer jeito na presença de Cristo. Chega de pedir muito e não oferecer nada a Cristo. O que Cristo tem para você não está nesse mundo. Esse mundo é passageiro. A Bíblia fala que somos um vaporzinho que passará. E muitas pessoas depois da sua morte nem se lembram mais quem você é. Mas lá no céu está o livro da vida, um memorial levantado, e você viverá eternamente com Deus. E Jesus se levanta
E ali chega o traidor e o trai com um beijo no rosto. E um se levanta e fere ali um daqueles que foram contra Jesus. Mas Jesus, demonstrando o seu amor, o cura. Mas não poderia manifestar a sua glória, a sua graça para curar a si mesmo. Porque como ovelha foi levada àquela cruz por causa dos meus e dos seus pecados. E é levado até o sinédrio. Zombam, dão socos, dão bofetadas. É escarnecido. E depois é levado ao pretório romano. Arrancam as suas vestes. Vestem ele com uma túnica escarlate ou vermelha. Põem uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça. Pegam uma vara e põem na sua mão, para ele parecer com o rei. E ali se prostram diante dele. E salve o rei dos judeus, salve o rei dos judeus. O diabo se levantou para acusar, o diabo se levantou para zombar. E ali ele ficou mudo como uma ovelha que foi levada ao matadouro. Não pelos pecados dele, não pelas suas transgressões, não pelas suas iniquidades, mas pelas minhas, pelas suas. Por que hoje você não entende que Jesus é aquele que te enche de força, de alegria e de vida? As tribulações desse mundo são passageiras, mas a vida com Deus é eterna. Não se apegue às coisas desse mundo. Não se apegue a nada deste mundo, porque nada disso tem importância. Do que adianta o homem ou a mulher ganhar o mundo se perder a sua alma? E Paulo entendia o que era isso. Paulo viveu isso. E ali é zombado. E ele permaneceu calado. Tiraram a túnica vermelha. Puseram as vestes dele que já estavam todas sujas de sangue, porque o sangue por mim e por você começou a ser vertido no Getsemane. Durante todas as pisaduras, os 600 metros que Jesus teve que sair dali do pretoriado até o Gólgota, até a montanha da caveira. As marcas do sangue de Jesus estão por todo esse caminho. E tomam a vara e com a vara começam a bater na cabeça dele. Por que você se preocupa com qualquer coisinha que o seu irmão ou seu inimigo se levanta contra você? Por que isso te aflige? Deus não requeriu de você a sua vida por amor a Ele. Deus requeriu só obediência e amor. Porque desculpas para adorar a Cristo. Porque desculpas para sentir o que Cristo quer te mostrar hoje. Porque hoje é um dia de trazer Ele em memória viva. Hoje é um dia que quando você se alimentar do pão da vida e do vinho, você sentir que Ele está dentro das suas entranhas, que Ele está alimentando a sua alma, o seu ser, e te levantando como vitorioso nesta terra. Capítulo 4, versículos 7 e 8, Paulo diz: bem-aventurado o homem, cujo Senhor perdoa as transgressões e cobre os seus pecados. Bem-aventurado o homem ao que o Senhor não impõe ou imputa pecado. Esses mesmos versículos se repetem no Salmo 32, versículo 1 e 2. Paulo era conhecedor do Antigo Testamento. Paulo falava o aramaico, a língua materna de Jesus Cristo. Falava o hebraico fluentemente e falava o grego por ser um helenista. Paulo podia escolher os luxos dos templos farisaicos, os luxos dos castelos dos imperadores romanos, mas ele escolheu uma miséria diante dos homens, mas uma vida cheia de glória e cheia de Cristo. Por que você busca as riquezas, se o que Cristo tem para te dar é uma vida cheia de glória na sua presença? E o que é lindo, irmãos, é que a Bíblia fala no seu versículo 1 de condenação. E no seu versículo 2 fala de escravidão. E na cruz 7 palavras foram ditas por Jesus.
falando a respeito da condenação, falando a respeito da escravidão por causa do pecado. E a primeira palavra que Jesus diz na cruz é: tenho sede. Porque o gnosticismo, um dos seus ramos, o docetismo, não acreditava que Cristo era homem, somente espírito. E ali Jesus deixou claro que foi destituído da glória de Deus, que foi destituído de todo o seu poder, que abriu mão do céu, dos seus anjos, de todo o seu reino, por amor a mim e amor a você. E ele falou: eu tenho sede. Mas como que aquele que diz que é o manancial de águas da vida fala que tenho sede? Foi por amor a você e a mim que Deus destituiu-se da sua glória e se tornou humano, se tornou carne. E ali vinagre é oferecido. E o crente, se faltar algum dia na casa dele, ele já murmura. Ficou ali da quinta para o sexta, sem comer nada, preso. E o crente, se só tem ovo para comer em casa, murmura. O crente, se não tem um emprego, murmura. Cristo vivia andando e pregando, nunca cobrou, nunca recebeu, porque ele veio para dar e não receber. E a segunda palavra, Cristo diz: perdoai-vos, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Você sabe, irmão, o que você veio fazer aqui hoje? Se você realmente sabe, hoje Cristo vai falar com você. Hoje você vai sair daqui renovado, forte, vivificado pelo Espírito Santo de Deus. Porque aquele que não pecou, aquele que foi santo, imaculado, ele é o Pai. Levantou um clamor pela expiação dos nossos pecados e fomos perdoados e sarados. E o que é lindo, irmãos, que as palavras de Jesus Cristo, elas continuam. E ele diz: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ou Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? O pai se ausentou do filho. O filho não tinha uma cabeça para reclinar a sua e chorar. O filho estava sozinho. O filho não tinha as carícias, o carinho, as palavras de força do pai. Por causa do meu pecado e do seu, Deus Pai se ausentou do filho, porque era necessário que ele padecesse uma dor profunda, uma angústia profunda, por causa dos meus e dos seus pecados. Deus meu, por que me desamparaste? Porque muitos crentes, pastor Luiz, acham que estão desamparados de Deus. Senhor, o Senhor não fala comigo. Senhor, o Senhor não revela para mim. Senhor, o Senhor não me mostra nada. Deus tem uma palavra para mim e para você. A graça dele te basta. E que lindo que ele diz: está consumado. O que está consumado? O ato do sacrifício vivo do Cordeiro Santo e Imaculado. Para que foi sacrificado? Por causa da regeneração, por causa da justificação, por causa da salvação e por causa da santificação. E Deus continua falando na cruz através de Jesus Cristo. E ele olha para uma mãe e olha para um filho. Fala: mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Jesus falando de consolação, que o irmão tem que pegar na mão do outro e levantar, que o irmão tem que trazer palavras de força, palavra de renovo, palavra de vida. Mas quantas as vezes deixamos de estender a mão e nos dizemos crente? E Cristo ensinando que a igreja dele tem que viver em comunhão, no partir do pão, na sã doutrina dos apóstolos e nas orações. E o que é lindo, que Jesus, na toda a sua glória, ali destituído dela, na sua humanidade, ele tem mais duas frases a dizer. E ele olha para alguém que estava na cruz, que no começo estava zombando dele, proferindo palavras sórdidas em respeito a Cristo. Mas ali ele se converte, ali ele se arrepende e reconhece que Cristo é o Salvador.
que Cristo é vida e aquela cruz nada mais passa que um momento de transição de uma vida terrena para uma vida espiritual cheia de glória. E Cristo diz para ele: te digo ainda hoje, estarás comigo no paraíso. As portas do reino do céu foram abertas para mim e para você, em meio ao sacrifício de Cristo, em meio à sua morte na cruz. E ali, a última palavra dita na cruz: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Pai, não vejo hora de voltar para esse reino lindo e maravilhoso, porque eu cumpri com a promessa messiânica da minha vinda nesta terra, e tudo foi cumprido conforme lhe apraz, Pai. E fomos curados, fomos salvos, por causa do sofrimento de Jesus Cristo. Olhe para dentro de você mesmo, irmão. Olhe para dentro do seu coração. Olhe pelo seu andar durante todo o dia de hoje, semanas passadas. Veja se realmente quando você anda, onde você entra, ao dormir, ao acordar, se Jesus Cristo está com você e se o Espírito Santo está com você. Porque se não está, hoje é dia de você se achegar a Ele. Se as tribulações têm sido maiores da sua vida que a presença de Cristo e do Espírito Santo, hoje é dia de você se achegar a Ele. Se você tem pensado em desistir, hoje é dia de você se achegar a Ele.